Qual é a sua estratégia mais lucrativa nas apostas esportivas? Bom, neste vídeo eu vou falar sobre a minha estratégia mais lucrativa nas apostas ao vivo. As apostas ao vivo, que é a minha especialidade, é onde eu mais trabalho, e vou falar qual é aquela estratégia que eu mais utilizo e a que é mais lucrativa para mim. Quer saber qual é? Quer acompanhar este vídeo? Então é logo depois da vinheta. Não sai daí. Olá, camaradas, eu sou Paulo Augusto e neste vídeo vamos falar sobre estratégia. Qual a estratégia mais lucrativa que eu utilizo nas apostas ao vivo? Bom, eu já trabalho com apostas ao vivo há bastante tempo e ao longo dos últimos anos eu desenvolvi algumas estratégias, algumas técnicas que eu costumo utilizar nas apostas e que têm se mostrado bastante lucrativas no longo prazo. Porém, tem uma específica que é aquela estratégia que mais eu tenho sucesso, que mais me dá greens, que mais me dá um retorno positivo. Antes de falar sobre essa estratégia especificamente, eu queria que vocês entendessem um pouco sobre o mercado brasileiro, que é, na verdade, que são as competições que eu trabalho, né? São as competições de Série A, Série B, Série C do brasileiro, além de campeonatos estaduais e competições como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Obviamente que é possível que essa estratégia seja aplicada em outros campeonatos, mas elas funcionam bastante bem nas competições brasileiras, especialmente em algumas competições de um nível técnico menos elevado, como Campeonato Brasileiro da Série B e C, além de alguns estaduais. É onde a estratégia que eu vou passar para vocês, ela costuma ter um retorno melhor, costuma me dar mais lucros. Pois bem, por quê? Nesses campeonatos, seja a Série B, a Série C, como alguns estaduais, o futebol brasileiro como um todo é considerado pelo mercado como responsável por competições que são under, ou seja, com tendência baixa de gols, com tendências menos, se a gente usar o parâmetro do 2,5, over-under, em geral são competições com tendência para under 2,5 e não para over 2,5. E por conta dessa tendência que o mercado verifica, as odds para o mercado de gols costumam se mexer bastante rápido. Elas costumam ficar altas rapidamente e linhas costumam ser mudadas com frequência. Um jogo, por exemplo, que começa com a linha de gols 2, com pouco tempo ela já está na linha de 1,5, já baixou para 1,25. Ou seja, o mercado normalmente acredita que jogos do futebol brasileiro têm poucos gols. E quando a gente chega no segundo tempo das partidas, então a linha do over limit ela passa a se valorizar muito rapidamente. O que é o over limit? Voltando, recapitulando um pouco esse assunto. O over limit é o gol seguinte na partida. Se o jogo está 0-0, o over limit é o over 0,5. Porque se o jogo está 0-0, se sai um gol, a gente atinge o over limit. O over limit, se o jogo estiver 1-0, é a linha 1,5, o over é 1,5. Se o jogo estiver 2-0 ou 1-1, o over limit é o over 2,5 e assim sucessivamente. E o que é que acontece com frequência nesses campeonatos? A linha do over limit no segundo tempo, ela atinge uma cotação muito alta rapidamente. É muito comum a gente ver em jogos de Série B, principalmente, também de Série C, o over limit chegar numa odd acima de 1,80 com 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos, 15, às vezes até um pouco menos que isso. O que é que isso significa? Significa que neste jogo você vai ter uma cotação acima de 1,80 para o over limit, restando meia hora, 35 minutos, às vezes até 40 minutos de partida. É muito tempo para um jogo estar com a odd tão alta no mercado como o over limit. Respondendo à pergunta inicial do vídeo, esta é a minha estratégia
mais lucrativa no mercado, nas apostas ao vivo, é a estratégia do overlimit, com odds acima de 1,80, quando resta pelo menos meia hora de jogo a ser transcorrido. Ou seja, ali pelos 15 minutos do segundo tempo, até os 20 minutos, porque se a gente levar em conta que a maioria das partidas tem 4 ou 5 minutos de acréscimos, então até os 20 minutos. Obviamente que não é você pegar qualquer jogo, faltou meia hora para acabar a partida, a odd do overlimit está acima de 1,80, que você vai apostar. É preciso você fazer uma análise da partida, da importância do jogo, se tem time precisando marcar gol, se para algum time a derrota é ruim. Você tem que analisar uma série de fatores para poder chegar à conclusão de que há valor nesse overlimit. Porque sim, também acontece de ter muito jogo com cara de 0-0 e que termina realmente 0-0. Preciso ter alguns elementos a serem incorporados na sua análise para que você chegue à conclusão de que essa aposta tem valor. Mas é algo muito comum acontecer no futebol brasileiro, principalmente nas divisões inferiores e em estaduais, e eu costumo encontrar bastante valor nessas situações e acho que é uma boa possibilidade, uma boa forma de você testar também, de repente, essa estratégia dentro do seu cartel de métodos de estratégia nas apostas esportivas, porque eu acredito que ela pode ser também muito lucrativa, uma vez que funciona para mim. Pode ser que funcione para você, lembrando que, claro, nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra. Mas esse era o recado que eu queria dar. Essa a estratégia, a do overlimit, com cotações acima de 1,80, faltando ainda meia hora para a partida começar, usando basicamente competições do futebol brasileiro como as competições principais para essa estratégia. Beleza? Era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual é a sua estratégia favorita, tanto no mercado ao vivo quanto no pré-live, quais são as estratégias que você mais gosta. E se você tem o hábito, se você também costuma usar essa estratégia dentro das suas, dentro dos seus métodos de apostas nas competições. Falou? Era isso, um grande abraço e até a próxima.